igreja. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e não é uma palavra diferente do que nós temos ministrado, não. Uma palavra que é uma sequência daquilo que tem sido falado, que o Senhor tem falado, né? A Terezinha, as emoções, pastor Edivaldo, né? No último culto, do cansaço. Eu vejo assim que esse mundo está numa batalha contra uma epidemia mesmo, né? Um ataque nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, uma distorção da verdade que é um engano tão grande, né? Tanta confusão, tanta coisa acontecendo que um tempo atrás a gente nem imaginaria, tanto mal. E é um massacre mesmo, eu vejo um massacre nas mentes, né? Uma distorção da vontade de Deus. E é nesse sentido, né, que eu peço ao Senhor que já vá dando ordem aos anjos dele, para que já entrem em batalha mesmo, que haja quebra de grilhões, de cativeiros, de prisões, né? De todo tipo de jugo colocado sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Que o Senhor, que eu não seja um instrumento que vai atrapalhar o Senhor, mas que Ele continue agindo independentemente da ministração, independentemente dos nossos erros, das nossas falhas. Que Ele hoje entre mesmo em batalha contra todo o mal que tem operado em nós, nas nossas vidas, nos nossos amados, na igreja, naqueles que saíram da presença do Senhor. Não é? É um ataque maciço. E aqueles que ainda resistem, que o Senhor hoje os alcance e nos alcance, em nome de Jesus. O Senhor deu um sonho à intercessão, e esse sonho também veio como uma confirmação na palavra. Essa palavra veio, eu vim tentando preparar essa palavra já faz um tempo, né? Aí no sábado à noite, era uma meia-noite, eu subi no meu cantinho e o Senhor meio que confirmou a palavra. E a hora que no dia seguinte, eu vi o pastor Edivaldo ministrando, a palavra é como se fosse idêntica, né? É a mesma ação, mesmo mover de Deus. E o Senhor deu um sonho que uma intercessora via uma águia, e essa águia subia muito rápido, verticalmente, muito alto, e lá em cima ela se transformava numa pomba. E o Senhor deu a interpretação do sonho, que são as nossas orações subindo diante de Deus. As nossas orações estão diante de Deus. O tema da ministração é: interceda. Você é um intercessor. Amém? É uma característica, eu acho que de todos nós. E é uma característica de Cristo, né? Porque a palavra fala que Ele é quem intercede por nós. Ele é o nosso advogado, né? Que nos defende as nossas causas diante do Pai. Então, eu entendo que é a vontade dEle que a gente seja realmente intercessores. Amém? E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é algo também tão simples, mas tão importante, e a gente tem que ter tanta atenção. É uma afirmação: o mundo espiritual existe. Amém? O mundo espiritual existe. E se a gente vê a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, confirma, né, isso que eu estou falando para vocês. Né? Homens conversaram com Deus. Adão, né, em Gênesis, falava com Deus. Jó falava com Deus. Moisés falava com Deus. E a gente também tem esse acesso hoje, né? Através do Espírito Santo que habita em nós. Nós também temos esse acesso de falar com Deus. Nós vemos também vários casos de pessoas que foram visitadas por anjos.
A palavra fala que Jacó lutou com um anjo, né, e teve seu nome trocado. Outras pessoas também foram visitadas. Daniel, né, falou com o anjo Gabriel no tempo do jejum, e Gabriel falou para ele que ele foi ajudado por Miguel, que era um príncipe, né, do povo de Deus. O próprio Daniel teve uma experiência na cova dos leões, que o anjo o protegia. Os amigos de Daniel, dentro da fornalha. O centurião também teve essa mesma, o Cornélio teve essa mesma experiência, que teve uma visão de um anjo, e o anjo deu ordem para que ele fosse atrás de Pedro na casa de Simão, um curtidor, né? E Pedro foi lá e evangelizou os gentios. Então, a palavra fala que existem querubins, serafins, arcanjos. A palavra fala do mundo espiritual. E a palavra também fala de um outro lado, né? Não somente do lado de Deus, mas fala dos demônios, né? Fala a respeito do Gadareno, que era aquele, né, homem que tinha muitos demônios, né, que, de nome Legião, naquela passagem que eles vão para os porcos e os porcos se lançam no abismo. A gente vê Jesus libertando, os seus discípulos libertando muitos outros casos, né? A gente, por experiência na libertação, também presenciamos muitas manifestações, né, de espíritos malignos. Então quero dizer para vocês que o mundo espiritual existe. A Bíblia também relata maravilhas, sinais de Deus, que se o mundo espiritual não existe, isso não aconteceria, né? O sol se deteve, a lua parou, o sol retrocedeu no relógio de Acás, muralhas caíram ao som de trombetas, de gritos de homens, chuva de pedras para destruir o inimigo, né? Fogo desceu do céu com Elias, e o próprio Elias foi arrebatado num redemoinho. São coisas que confirmam, né, a existência do mundo espiritual. Mas é nesse mundo espiritual que nós temos que agir, para que as coisas no mundo material se materializem e que aconteçam. Só que o Senhor colocou no meu coração que a gente tem que tomar muito cuidado com esse acesso no mundo espiritual, porque o inimigo lança muito engano, né? A gente vê muitas religiões que também acreditam no mundo espiritual, só que há um acesso por um caminho que não é de Deus. Gostaria de ler um texto aqui com vocês, que é a palavra de Deus falando, nos exortando, nos chamando a atenção. Está lá em Deuteronômio 18:9, fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se acharás entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, todo tipo de acesso no mundo espiritual através do ocultismo é abominação aos olhos do Senhor. Todo tipo de adivinhação através de cartas, através de búzios, através de jogos, seja o que for, para o Senhor é abominação. É um acesso no mundo espiritual? É um acesso, com certeza é. Mas é um acesso que vai trazer dor, que vai trazer destruição, que vai trazer cativeiro para as nossas vidas e para os nossos amados. Então, se alguém participou de algum tipo de religião, ou foi em algum lugar, né, que mexia com isso, que se envolvia com isso, peça perdão ao Senhor. Peça para que Ele quebre, rasgue e anule todo tipo de habilitação que nós demos ao inimigo, né? Que ele tem entrado, que ele tem agido, que ele tem destruído.
peça perdão, né? O Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. E se Ele está falando isso aos nossos corações hoje, é porque Ele quer nos libertar dessa opressão. Às vezes as pessoas, né, a nossa ascendência, pais, avós, frequentaram lugares assim. E isso com certeza também traz um tipo de habilitação. O Senhor também derrame da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Nós na libertação também temos orado, temos, né, denunciado desses tipos de situações, e o Senhor tem anulado, o Senhor tem liberto, o Senhor tem transformado as vidas. Amém? Então, se arrependa. O arrependimento é a chave da libertação. O arrependimento diante de Deus, de verdadeiro, é a chave da transformação nas nossas vidas. Outra coisa que eu queria falar é que o caminho da gente acessar o céu, acessar o mundo espiritual, é apenas um. É através de Deus, através de Deus Pai, através do Deus Filho e através do Deus Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Tudo que for fora disso está fora da vontade de Deus. Vocês entendem assim? Vocês se comprometem com Deus em viver assim? Buscando o mundo espiritual, mas buscando através do Espírito Santo de Deus? A palavra fala que Ele é o nosso ajudador. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos capacitar. Amém? Não se esqueça, o mundo espiritual existe. Outra coisa que eu gostaria de ler com vocês está lá em Isaías 59:16. E toda vez que eu leio esse texto, isso de verdade me incomoda. Sabe? A palavra fala assim, que Deus falando, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Imagina, não havia um intercessor na terra. E no dicionário, intercessão quer dizer intervenção, mediação, né? E biblicamente quer dizer fazer oração a Deus em favor de alguém ou de alguma causa. Imagina um tempo que não havia ninguém para interceder, ninguém para se colocar, para buscar a Deus, buscar o mundo espiritual, pedindo ajuda, pedindo perdão, né? Pedindo transformação. E olha, com certeza os pecados naquele tempo deveriam ser muitos. E Deus olhou do céu e não encontrou um intercessor. Então a gente tem que olhar para esse texto e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, disposto a te servir. Usa a minha vida, né, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Para que haja transformação. Não só na minha vida, não só na minha casa, não só na minha família, não só nos meus amigos, mas que haja transformação na vida daqueles que me perseguem, que haja transformação naqueles que estão no engano. Essa é a vontade do Pai. E a gente não pode ter dúvida, porque como o sonho mostrou, as nossas orações sobem, e sobem de verdade, e sobem e estão na presença de Deus. Amém? Eu gostaria de ler um texto. Eu já ministrei sobre esse texto, só que cada vez que a gente ministra, parece que a palavra muda tudo, né? A gente tem outro foco, mas a palavra vai se moldando, vai se transformando. Esse texto fala dos valentes de Davi, né? Homens que se posicionaram para lutar por um povo, para lutar, né, por eles, pela família deles, mas por um povo, pelo povo de Deus. E a palavra fala assim, 2 Samuel 23, 8 e 12. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brambiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já haviam retirado os filhos de Israel,
ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. A mão dele grudou na espada, o tanto que ele lutou. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém. Homens de Deus, homens que se posicionaram confiando em Deus, homens com certeza cheios do Espírito Santo de Deus, agindo a favor do Senhor. Eu, pensando um pouco nisso, nesse texto, eu vejo assim, os filisteus são os nossos inimigos hoje, trazendo para os nossos dias, Davi seria o nosso comandante, Jesus Cristo. E os valentes de Davi quem são? Os valentes somos nós. Amém? Você é valente do Senhor. Amém? Creia, tome posse. E esses homens corajosos, posicionados, eles estavam armados, com lanças, com espadas, cheios do poder de Deus. E o Senhor os usava. Eles eram um instrumento nas mãos de Deus. E com certeza aquele povo, eles mesmos deviam viver uma opressão muito grande. Imagina um exército inimigo ao redor deles. Imagina o medo, imagina a ansiedade, imagina a aflição. Mas eles se levantaram, eles se posicionaram. Eles guerrearam as guerras do Senhor para que houvesse libertação das vidas, Hoje, o nosso campo de batalha é outro. Nós não vamos sair aí com espada, com lança, mas nós vamos atuar no mundo espiritual. Porque é a vontade do Pai, que a nossa luta, como a palavra diz, não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, as forças do mal. E para que nós também temos uma armadura que Deus nos deu. E nós precisamos usar essa armadura. E essa armadura, ela é exclusividade daqueles que são de Cristo. Daqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, têm direito a usar essa armadura. Mas essa armadura, para que ela realmente tenha efeito, a gente tem que ter alguns cuidados e ter alguns posicionamentos. Andar em santidade, andar em obediência, buscar intimidade com Deus. Porque não adianta Ele nos dar essa armadura, capacete, espada, escudo, e se a gente não fizer essas coisas, porque essa armadura vai ficar totalmente vulnerável. Imagina, um escudo de papelão, uma espada de isopor, um capacete de papel. São brinquedos. E a gente não pode brincar na presença do Senhor. A gente tem que se posicionar na presença do Senhor. A gente tem que buscar essa habilitação no Senhor, pelo Senhor. Para que essa armadura realmente ela vá engrossando, ela vá se fortalecendo, para que a gente consiga usar essas armas espirituais com treinamento. Isso que vai desenvolver as nossas vidas espirituais. Isso que vai desenvolver o nosso acesso no céu. Então, pense bem quais são as nossas atitudes, tudo que está contrário a essa vontade de Deus. Tudo que tem enfraquecido, a gente fala que abre brecha, na nossa proteção, na nossa armadura, e é verdade. Ela fica vulnerável.
pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, pela nossa falta de posicionamento, muitas vezes, por nós deixarmos essas armas encostadas, né? Como a gente vai se defender se a gente deixa uma espada guardada? E você vê aqui, um dos valentes, a espada grudou na mão dele, né? Tanto que ele lutou. Se a gente pegar, fazer referência o que quer dizer a espada na Bíblia, ela está relacionada à palavra de Deus. E não é à toa que Deus tem falado: leia a palavra, entenda a palavra, use a palavra. Nós, como os intercessores, nós temos que usar essa palavra nas nossas orações. Não é verdade? E como que a gente vai usar? Orando mesmo a palavra. Nós estamos denunciando, né, a opressão, a ansiedade, né, a depressão, esses males, né, que nos roubam a paz, que vem a aflição, que vem todas essas coisas. E a palavra de Deus fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, olhe dessa forma: eu tenho paz, porque o castigo está sobre o meu Senhor. Ele já pagou o preço. Ore dessa forma. Outros textos que falam também, Salmos 34:19, a palavra fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Então declare: o Senhor Jesus me livra de todas as aflições. Amém? Repita, guerreie, e não pense, libere a palavra. A palavra é espada. O inimigo não vai ler o teu pensamento. Deus sim, mas o inimigo não. Libere a palavra, né? O mundo foi criado através da palavra. Profetize a palavra. Então, use a espada que Deus está te dando, que está nas tuas mãos, está na tua destra, na verdade. A palavra também fala no Salmo 46 que o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. E a palavra é verdade. Todo tipo de tribulação, nosso reflexo é se abater, é parar, é desanimar. E a gente deixa para orar depois de muito tempo. Mas tem que ser algo que sai assim do nosso coração automático. É um reflexo que a gente tem que ter, já liberando a palavra contra o mal, já repreendendo o mal com a espada que o Senhor nos deu. Amém? Então, procure ter esse entendimento. A própria palavra fala, né, como o pastor Divaldo falou no domingo, que a gente não sabe orar. E não sabe orar. Mas a gente precisa aprender a orar. A gente precisa praticar a oração. E isso vai desenvolver. Uma vez o Senhor nos mostrou também, que falou isso pra gente, que a gente não sabia orar. Que tudo aquilo que a gente tira, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. Eu repreendo todo tipo de enfermidade. Em nome de Jesus eu profetizo a cura, a saúde. Tirou alguma coisa? Tirou a maldição? Colocou a bênção. Não deixa vazio. É direção de Deus, é ensinamento de Deus. Esse veio de Deus, diretamente para a igreja. Então procure praticar isso. Porque você é um intercessor, você é uma intercessora do Senhor. Você é escolhida para estar orando, para estar guerreando. Amém? Aqueles homens, aqueles valentes, aparentemente estavam sós naquelas batalhas, né? Mas de verdade, eles estavam muito bem acompanhados. Estavam cheios do Espírito Santo. E esse acesso, esse Deus habita em nós. E o Senhor vai usar a tua vida para interceder, para guerrear as guerras que você tem que guerrear, para vencer as dificuldades, para vencer as aflições, porque Jesus venceu. Jesus venceu. Imagina a aflição de Jesus antes de ser crucificado, fala que suava gotas de sangue. E mesmo assim ele não paralisou. Mesmo assim ele não retrocedeu. Ele avançou, pagou o preço. E sabe o que aconteceu? A palavra fala que ele venceu principados, potestades, dominadores. Ele derrotou o inimigo por completo e por definitivo.
Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade que você avance, mesmo em meio às aflições, orando e guerreando, avançando e conquistando, porque as vitórias estão nas nossas mãos. O Senhor já liberou. Só não pare, só não desista, só não retroceda. O exemplo do Senhor avançou, pagou um preço, mas foi glorificado. Deus deseja mesmo derramar da honra dele sobre as nossas vidas, a honra dele sobre os seus filhos, para que a gente seja exemplo aqui nessa terra, que a gente tenha testemunho para dar aqui nessa terra. E quando a gente fala de um testemunho que a gente viveu, sai com uma verdade tão grande, tão forte, que as pessoas são impactadas. As mentiras do inimigo que estão na mente da pessoa caem. Então não desista, independente da tribulação, independente da luta. Eu estou com um problema na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. É verdade, vai acontecer. O inimigo não vai impedir, porque ele não tem poder. Mas a gente tem que orar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que entender, ter a palavra na boca, pedir para o Espírito Santo trazer a memória. E para trazer a memória tem que ler, tem que estar no coração, tem que meditar. E esse é o desejo, e isso vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Aqueles homens lutavam, né, pela vida deles, aparentemente sozinhos. Lutavam pela família, pelos familiares deles, eles lutavam. Lutavam pelo povo de Deus. O Senhor está te levantando para que você lute por você, pela tua casa, pela tua família, pela igreja. Se você não se levantar, quem vai lutar pela tua casa? Se você não posicionar, quem vai se posicionar? Deus está te chamando. Deus está te falando, levanta, se arma, porque a capacitação vem dele. Só se coloca no lugar, só se coloca naquele campo de lentilha. Fala, inimigo, daqui você não passa. Daqui acabou o teu tempo. Na minha família, você não toca mais, porque a família é bendita do Senhor. Se posiciona, levanta, chega de fraqueza, desânimo, choradeira. Não está resolvendo. Fica de pé, pega a tua espada e avança, porque você não está sozinho. O Senhor vai contigo. É o Senhor que está te enviando, não é homem. Levanta e luta, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Você é o intercessor. Amém. Mais uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que é muito importante para a gente acessar o mundo espiritual, e muitas vezes a gente tem negligenciado. Uma coisa é você estar sozinho, né? Apesar que o Senhor pode operar sozinho, mas outra coisa é a gente estar junto. Outra coisa é a gente estar unido. Outra coisa é a gente fazer a obra unido, né? Em aliança, todo mundo em santidade, todo mundo em aliança, porque a matemática de Deus é outra. 1 bate 100, 2 derrota 1000, aqui 1 bate 800. Imagina um intercessor batendo 800. Imagina a gente junto, como o corpo de Cristo. Amém? E na nossa união, a palavra fala que na nossa união o Senhor libera as bênçãos. E Deus não mente. Ele não mente. Ele deixou essa palavra. Para que ele deixou essa palavra? Só para a gente ler? Ou é para a gente ler, meditar e agir? Ler, meditar e se posicionar. Ler, meditar e fazer a vontade do Pai. Para que ele está falando para a gente fazer a vontade dele? Para nos abençoar. Por amor. Não é verdade? Então por que a gente resiste tanto? Por que a gente fica pondo besteira na cabeça? Falando, pensando, ele não gosta de mim, aquele não sei o quê. Nada a ver, gente. O Senhor deve estar falando,
que vocês estão fazendo? É união, é junto, né? Avançando junto, atropelando o exército inimigo, conquistando vidas para o Senhor, rompendo mesmo fileiras, destruindo todo tipo de arma forjada. Esse é o desejo do coração de Deus. Um exército, ele nunca precisou de muitos, nunca. Ele nunca quis muitos para lutar. Mas nós, na verdade, estamos em muitos aqui hoje, intercessores. Estamos em muitos, porque todos nós somos. Só basta a gente focar, só basta a gente se posicionar, só basta a gente entrar em tempo de oração mesmo, sabe? Senhor, eu vou orar até acontecer, eu vou orar até essas fileiras se romperem, eu vou orar até o inimigo ser derrotado, eu vou orar até essa situação ser transformada. Você vai orar, você vai se posicionar, você vai buscar mais do Senhor, você vai buscar mais santidade, você vai buscar mais intimidade, você vai buscar mais obediência, você vai buscar. Então o Senhor vai responder, então o Senhor vai agir, então o Senhor vai romper mesmo. Amém? Nós somos intercessores, escolhidos por Deus. Nós temos esse privilégio, né? Eu vejo a vontade, imagina sem a vontade do Espírito Santo de usar as nossas vidas, de ver a gente posicionado, de ver a gente lutando por aqueles que o Senhor escolheu, lutando pelo reino de Deus, para que Ele venha a essa terra, para que Ele cresça nessa terra, para que as obras do inimigo sejam destruídas e o inimigo seja envergonhado. Esse é o desejo do nosso Pai. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus quer usar as nossas vidas e vai usar. Amém? Vamos orar como intercessores. Vamos pedir para que o Senhor quebre todo o mal, todo o domínio da mente, toda a arma forjada, tudo que foi colocado nos nossos pensamentos, que geraram destruição nos nossos sentimentos. Vamos orar para que essas fortalezas caiam, para que essa influência caia, para que todo o mal seja tirado e a gente tenha a mente de Cristo, que a gente tenha as nossas emoções saradas pelo poder de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos perdão, Pai, por toda a negligência, por tudo aquilo que fizemos que não te agradou, por todo tipo de contaminação que entrou, todo tipo de desobediência, Pai, pela falta de posicionamento, de te buscar, desejar estar na tua casa, na tua presença, de fazer a tua vontade, de fazer a tua obra, Pai. Nos perdoa, nos lava, nos purifica, Pai, em nome de Jesus. Mas te pedimos, Pai, por essa armadura de Efésios 6:11, reveste os teus servos, reveste os teus intercessores, Pai. Coloca essa armadura poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Reveste cada um da tua couraça da justiça, Pai, com o cinturão da verdade, com a sandália da preparação do evangelho da paz. Ô Senhor, nós calçamos agora o capacete da salvação, Pai. Ô Senhor, coloca mesmo essa proteção sobre as nossas mentes. Ô Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo colocou nas nossas mentes, nós também repreendemos agora, tiramos e anulamos em nome de Jesus. Te pedimos pelo escudo da fé, Pai. Ô Senhor, desfazemos e destruímos agora toda a arma forjada lançada contra as nossas vidas pela fé em Jesus Cristo, Senhor. Ô Senhor, te pedimos também a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos capacita a orar com a tua palavra, com a tua verdade, Pai. Com a confiança, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, para que fortalezas caiam, Senhor, para que grilhões, cativeiros sejam quebrados, destruídos, desabilitados, Pai. Que as nossas almas, as nossas mentes, as nossas emoções sejam liberadas, curadas, transformadas
mudadas, Pai, que nosso posicionamento seja outro, Pai, que te agrade, que te honre, Senhor. Enche mesmo as nossas vidas do teu Santo Espírito. É o desejo do nosso coração sermos transformados, Pai, sermos levantados. Derrama da unção, Senhor, sobre as nossas vidas de intercessores. Nós nos posicionamos, nós nos comprometemos, Pai, a continuarmos e lutarmos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa descendência, pela igreja, Pai, por todos aqueles que virão ainda, Senhor. Manifesta mesmo o teu poder. Levanta-nos, Pai, como guerreiros, Senhor. Levanta-nos, Pai, para fazer a tua obra. Levanta-nos, Senhor, para guerrear as tuas guerras, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Responde, Pai, às nossas orações. É o que nós clamamos em concordância e em união, no nome de Jesus. Amém. Amém.